Bem-vindos a mais uma aula de cartografia com a professora Liliane Hanna, do Centro Estadual de Ensino Profissionalizante Angelina Mendes Braga, Pedro II, Piauí. Hoje iremos falar sobre projeção cartográfica. E o que é uma projeção cartográfica? É a forma pela qual uma superfície esférica, no caso a Terra, é representada num plano, ou seja, no mapa. Os sistemas de projeções cartográficas foram desenvolvidos para dar uma solução ao problema de transferência de uma imagem de uma superfície curva, no caso da esfera terrestre, para um plano, porque isso vai sempre causar deformações. Existem três tipos de projeções. Temos a projeção plana, ou também chamada de azimutal. Temos a projeção cilíndrica e a projeção cônica. Projeção plana ou azimutal é usada para representar regiões polares e para localizar um país na posição central. O mapa numa projeção azimutal é construído sobre um plano tangente a um ponto qualquer da esfera terrestre. Esse ponto ocupa sempre o centro do mapa. Projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica é obtida com a projeção da superfície terrestre, com os paralelos e os meridianos, sobre um cilindro em que o mapa será desenhado. Perceba nessa imagem que a área colorida de verde vai ser a área que vai sofrer menos distorção. Já a área colorida de amarelo é uma área que vai ter uma média distorção, enquanto que na área vermelha nós iremos ter alta distorção. Esse tipo de projeção é mais comum do que se pensa. Ela é utilizada em mapas escolares. Nas áreas próximas ao Equador, elas possuem, as formas mostradas com precisão, mas porções próximas aos polos são as que irão sofrer maior distorção. A projeção cilíndrica ela pode ser de dois tipos: projeção cilíndrica conforme e projeção cilíndrica equivalente. A projeção cilíndrica conforme conserva a forma dos continentes, direções e ângulos, mas altera a proporção das superfícies. A projeção cilíndrica equivalente preserva o tamanho real da superfície representada, mas não mantém as formas, direções e ângulos. Projeção cônica. A projeção cônica trata-se de um cone imaginário em contato com a esfera, que é a base para a elaboração do mapa. Os meridianos formam uma rede de linhas retas convergentes nos polos e os paralelos formam círculos concêntricos. O mapa mostra a forma de áreas bastante limitadas, com grande precisão, mas há distorção de dimensões de área para área. Conforme a imagem, você percebe que a distorção é baixa na área verde, média na área amarela e muito alta nos polos. Essa projeção é muito utilizada principalmente para a representação das regiões de médias latitudes. Na imagem aqui nós podemos evidenciar que a representação ela se dá na América do Norte e também na América Central, mas especificamente na América do Norte, nas regiões de média latitude, onde se encontram países como o Canadá e Estados Unidos. Projeções cartográficas e visão de mundo. Aqui nós temos exemplos de projeções cilíndricas. Conforme havíamos mencionado, existem dois tipos de projeção cilíndrica:
nós temos a projeção cilíndrica conforme e a projeção cilíndrica equivalente. Aqui nós temos o exemplo da projeção de Mercator. É bastante utilizada na navegação marítima. Os paralelos e meridianos são retos e perpendiculares. Quanto mais perto dos polos, ou seja, as altas latitudes, maior a deformação. Evidencia o mundo desenvolvido. Conserva a forma dos continentes, portanto, é uma projeção cilíndrica e conforme. Projeção de Peters. Foi apresentada em 1973 como uma busca de uma projeção politicamente mais adequada, na qual o terceiro mundo, ou seja, os países subdesenvolvidos, fosse fortalecido, mostrando seu tamanho real em relação ao chamado primeiro mundo. Esse tipo de projeção mantém a dimensão proporcional das terras emersas, portanto, é uma projeção cilíndrica e equivalente. Projeção de Haytoff e projeção de Gould. Projeção de Haytoff tem formato elíptico, é muito utilizada na confecção de planisfério, é equivalente, ou seja, conserva a proporção das terras continentais. A elipse aqui, no caso, é como se fosse uma esfera levemente achatada. Projeção de Gould. Projeção descontínua tem a finalidade de mostrar a equivalência das massas continentais e oceânicas. Anamorfose. Anamorfose converte números e estatísticas em mapas. Portanto, as áreas de um país ou continente assumem o tamanho proporcional ao dado que se quer mostrar. Nós temos duas imagens, o mapa 1 e o mapa 2. No mapa 1, a representação feita de cada parte do mundo com uma dimensão proporcional ao total da população. Então, o dado que ele quer mostrar aqui se refere à população. Então, aqui nós temos uma imagem, do mapa 1. O mapa 2, o critério, a informação adotada já é outra. O mapa 2 representa cada parte do mundo com uma dimensão proporcional às diferenças na economia mundial. Perceba que na imagem 2, a representação do continente africano no critério economia mundial é praticamente insignificante. Tanto que na imagem aparece apenas uma estreita faixa, uma estreita faixa vertical. Mas quando comparada à imagem do mapa 1. Representações do espaço terrestre. É muito comum representarmos o espaço terrestre na forma do globo terrestre e através de mapas. Escala é a razão entre a distância no mapa e a distância real, ou seja, a divisão. É uma divisão, que você faz entre a distância no mapa e a distância real. Existem dois tipos de escala. Temos a escala gráfica, que é representado por essa imagem que é semelhante a uma graduação de uma régua, E temos a imagem, a representação da escala numérica, que é a representação na forma de uma fração, ou também dessa forma que está escrita, 1 para 30 milhões. O que significa isso? Essa escala indica que 1 centímetro no mapa corresponde a 30 milhões de centímetros na realidade. Convertendo centímetros em quilômetros, nós iremos obter que 30 milhões de centímetros correspondem a 300 quilômetros. Ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 300 quilômetros na realidade.
Aí nós temos que fazer uma revisão, né, da conversão das unidades, né, de medida. Aqui nós temos milímetros, centímetros, decímetros, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Dimensionando uma escala. Se o denominador da fração for menor, maior vai ser a escala, ou seja, a escala vai ser grande. E isso vai permitir uma maior riqueza de detalhes no mapa e melhor visualização dos locais ou eventos cartografados. Exemplo. Nesse exemplo aqui, de 1 para 100 mil, é uma escala maior que uma escala de 1 para 500 mil. Uma vez que, em 1 para 100 mil, 1 centímetro representa os eventos ou locais na distância de 1 quilômetro. Enquanto na outra escala, o mesmo centímetro representa os eventos ou locais na distância de 5 quilômetros. E se o denominador da fração for maior? Isso vai nos resultar em uma menor escala, em uma escala pequena. Como aqui encontramos no globo terrestre. O globo terrestre somente pode ser representado com uma escala muito pequena, proporcionando um detalhamento sempre pequeno, ou seja, que não tem muitas informações. Cartas apresentam grandes escalas e permitem transmitir informações mais detalhadas. Vou dar aqui um exemplo de carta. Podemos dar o exemplo de a carta de um bairro. Plantas permitem informar sobre um espaço menor com grande riqueza de detalhes. São as plantas que são utilizadas na construção civil de casas, de apartamentos, porque você tem um espaço menor, porém a sua riqueza de detalhes vai ser maior. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de escala. Então vamos ao exemplo. A distância real entre São Francisco e Nova York é de 4.200 quilômetros. A distância sobre a carta é de 105 milímetros. Com base nesses dados, assinale a alternativa que indica corretamente a escala deste mapa. Aqui você tem dois problemas antes de iniciar essa resolução. Qual é o problema? Foram dadas duas medidas diferentes. A distância da carta está em milímetros, né? E a distância real está em quilômetros. Então, você, antes de realizar de resolver esse problema, você tem que fazer a conversão de quilômetros para milímetros, para poder você fazer a divisão da distância no mapa sobre a distância real. Então, a resolução fica da seguinte maneira. Você fez a conversão, então você vai ter aqui, na divisão aqui da escala, a distância no mapa sobre a distância real. Vai ficar 105, né? Dividido por esse valor aqui, astronômico, né? Que está em bilhões. E aí você efetuando o cálculo, você vai encontrar esse valor, né, de 1 para 40 milhões, que corresponde à alternativa D. Em uma nova videoaula, nós iremos efetuar mais exemplos para que você não tenha nenhuma dúvida com relação à conversão das unidades. No segundo exemplo, aqui nós temos um mapa hipossométrico. E o que é um mapa hipossométrico? É um mapa que vai tratar das altitudes, né? E é um mapa aqui cheio de curvas de nível. Então, a primeira pergunta ele fala, qual o sentido seguido pelo rio? Então, nós temos aqui no nosso mapa a identificação do norte, temos a escala, que é 1 para 50 mil. E esses
valores numéricos correspondem às cotas de altitude. Então, a resposta é: o rio segue em direção a sudoeste. No requisito B, ele pergunta a distância real que separa as cidades X e Y. No caso, as cidades, né, que foram enunciadas aqui. Você vai fazer uma regra de 3 simples. Você diz o seguinte, que 1 centímetro corresponde a 50 centímetros. 1 centímetro no mapa corresponde a 50 mil centímetros na realidade. E 5 centímetros corresponde a quanto? Equivale a X. Então, você resolvendo essa regra de 3 simples, você vai obter um resultado de 250 mil centímetros, ou quando você converte para metros, ficaria em 2.500 metros, ou 2,5 quilômetros. Então, essa é a resolução, né, do exemplo 2. Questões para serem realizadas, e muito obrigada.